Paz do Senhor, mais uma vez. Estamos meditando no tema Busca da Santidade. Eu não sei se o povo faltou, foi por causa do Salmo, né? O subtema Santidade do Espírito. Estamos meditando em especial na condição do que nós recebemos de conhecimento e entendimento, daquilo com que nós alimentamos os nossos olhos. Falamos no final da semana passada que a santidade começa na nossa mente e se expressa nas nossas ações. Sempre a condição é a condição de você entender, aprender e colocar em prática. E aí falamos também a respeito do que nós temos visto na televisão, os filmes que assistimos, livros e revistas que lemos, músicas que ouvimos, conversas que temos, tudo isso afeta a nossa mente. Precisamos avaliar honestamente os efeitos dessas vias de comunicação, nos servindo como padrão de Filipenses. Abre aí. Filipenses capítulo 4, verso 8. Será que o povo foi todo para pular carnaval? O que aconteceu? Pode ler? Pode. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele está trazendo exatamente a condição do que nós devemos colocar na nossa mente. Da mesma maneira que com o nosso corpo nós temos que tomar cuidado com o que nós nos alimentamos. Ontem eu e Rô fomos lá no mercado buscar um petisco lá e começamos a fuçar lá nas prateleiras lá. Tudo, você vê que é tudo... Se você for ler, entender, você não come nada, né? A gente falou assim, vamos pegar um nuggets, né? Que já é porcaria, né? Aí o nuggets não era de frango, era de carne de frango, ou seja, vai saber o que tem lá naquele negócio, né? Então não dá para saber. Se for só a pele, tá ótimo, né? E aí o espírito, a mesma coisa, nós temos que tomar cuidado com o que nós alimentamos. Na década de... Vou chutar, posso estar errando, tá? Na década de 90 saiu um jogo, 90 para 2000, saiu um jogo chamado GTA. Talvez alguns de vocês tenham jogado. E aí esse jogo, ele tinha como pontuação do jogo você atropelar pessoas, você dar tiro em pessoas. Era um jogo extremamente violento, em que as pessoas olhavam e falavam assim, isso não tem nada a ver, isso é besteira, é só um jogo. E aí você vê toda uma geração, não que isso tenha partido desse jogo, mas você vê uma geração, um tempo em que as pessoas entravam nos cinemas e pegavam e metralhavam todo mundo e se matavam, um negócio louco. Então as pessoas, elas são influenciadas por aquilo que elas fazem. Jogos eletrônicos, músicas, tudo, entendeu? Vem e tende a influenciar. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 4,8, ele vem mostrando qual que é o padrão que nós temos que ter. Será que, e aí o pensamento, né, como filtro das coisas que nós fazemos, serão verdadeiros os pensamentos estimulados por essa via? Aquilo que você assiste, que você vê, ele estimula o que na sua mente? Então hoje, nós estamos aí no meio do carnaval, e se você ligar a televisão, o que você vai ver? Se você for ver o jornal, se você for ver algum programa, o que isso vai mostrar? E aí isso é o quê? Cultura popular? Será que isso vai alimentar o quê no coração dos homens e das mulheres? Será que vai despertar o quê? Serão eles puros, amáveis, de boa fama, excelentes ou dignos de louvor? Será que? E é um exemplo que eu sempre dou, quando a gente vê aqueles caras ouvindo aqueles funks lá, com aquelas baixarias, será que o cara tem coragem de ouvir aquela música junto da mãe dele? Músicas de baixo calão? Não sei, ainda não sei. Mas a gente vê, por exemplo, na década de 80 para 90, teve uma banda chamada, como é que era lá do Brasília Amarela, lá, Mamonas Assassinas, em que aquela banda, ela estava ensinando uma geração a como se prostituir dentro dos seus pensamentos. Homens de raiz cristã que encontraram um filão para falar apenas palavrão, só baixaria,
E aí o Senhor, ele ceifa esses caras de uma maneira muito violenta, com um acidente aéreo. E todo mundo fica pensando, o que aconteceu a essa pessoa? E a gente vê muitas vezes pessoas que começam a criar novas culturas e tendências, elas sendo ceifadas. A gente olha para a história da música, a gente vê pessoas grandes sendo ceifadas. E eu não vou dizer que necessariamente em relação a isso, mas quando você vê a cultura dos Beatles que acaba após o assassinato de John Lennon, a gente vê a morte de Elvis Presley, a gente vê os caras morrendo, entendeu? A gente vê Cazuza morrendo, a gente vê o vocalista do Legião Urbana morrendo, a gente vê os caras morrendo porque eles começam a trazer uma coisa que ela contamina. As pessoas começam a cantar aquilo, mesmo que inconsciente. Músicas que vão entrando na tua cabeça, filmes, séries, coisas, e aí você não sabe por que você age ou reage de uma maneira ou de outra. O mundo que nos rodeia procura constantemente conformar as nossas mentes com os caminhos pecaminosos. O objetivo do mundo é fazer com que você seja igual a ele. Quando tinha na década de 80 propaganda lá, Hollywood, o sucesso, a ideia ali era mostrar que se você quer ser rico, se você quer ser o bacana, se você quer ter muitos homens, muitas mulheres, ter fama, você tem que fumar. E eles ficam batendo nessa tecla. Olha, você tem que fazer algo que hoje a mídia ela faz também no caso das propagandas. Então você descobre um nicho de mercado e você começa a bombardear, através da inteligência artificial, a pessoa querer comprar aquilo. Você expressou que você gosta de algo, que você tem algum tipo de interesse em algo, aquilo vai começar a aparecer. É uma forma do mundo querer conformar você. Você precisa disso. Você precisa disso. O mundo faz com que você seja dessa maneira. Ele quer que você seja igual. E ele não se cansa jamais nos seus esforços. Ele quer nos iludir e nos convencer. Provérbios capítulo 1. Leia, por favor, o verso 10 e 11. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. 12 e 13, Rô. Traguemos os vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. O mundo está convencendo, está trazendo informações, falando assim, poxa, vamos aliciar, vamos trazer. Se o cara não quiser, vamos matar. Vamos juntar as nossas economias numa só bolsa. O mundo está falando assim, vamos fazer sociedade. É isso que ele está falando. A palavra de Deus é muito clara, falando que não há sociedade, não há comunhão entre trevas e luz. E ele está aqui, o mundo, nesse programa, está mostrando o quê? Exatamente o contrário. Vamos fazer uma sociedade? Vamos nos unir nesse pensamento aqui? A gente vai trabalhar junto, a gente vai prosperar junto. O mundo quer que a gente seja igual. Então você hoje falar que você não participa do carnaval, você é tido como um louco. Não tem nada demais. É apenas uma brincadeira. E aí as igrejas, em contrapartida, elas fogem da luta. E aí a cidade está entregue à condição pecaminosa, maligna, e aí as igrejas vão para onde? Vão para os retiros. Se lá tivessem pelo menos orando, mas ninguém vai lá para orar, vai lá para se divertir, vai lá para espairecer. É interessante, as pessoas elas não conseguem ver que guerras elas têm que lutar, porque o mundo ele fica totalmente entregue a essa malignidade e depois as consequências elas vêm. Nós não cuidamos do nosso físico, da nossa alimentação, não cuidamos do nosso espiritual e nós achamos que está tudo bem, mas a consequência vem, sempre a fatura chega, sempre ela chega. 1 Pedro 4,4.
Por isso, difamando-vos estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Quando você não faz o que o mundo quer que você faça, é isso que acontece. Difama, estranha. Como é que você não participa? E aí, você não brincou carnaval? Você não foi lá se divertir? Poxa, você merece. Entende? Como que você vai parar para fazer alguma coisa? Não pode. Ontem estava lá com o Alice lá na loja dele, ele inaugurou a loja dele, e aí uma moça que está oferecendo uma loja para ele falou assim, olha, melhor dia de trabalho é o domingo. Trabalha só o domingo, não trabalha a semana inteira. Você vai ganhar dinheiro. O mundo quer isso. Como lidar com isso? Como fazer o que é certo? Será que eu não tenho que dar boa condição à minha família? Será que... E a gente começa a ouvir o mundo corporativo, o mundo administrativo, mostrando pra gente, não, o caminho é esse, você tem que fazer isso. Se não fazendo isso, você não vai ser próspero. O detalhe é que as pessoas, elas tiram da equação a figura divina de Deus, que é aquele que abre a porta e ninguém fecha, e fecha a porta e ninguém abre. Tirar Deus da equação é um grande problema. Cristãos fazem isso. Tiram Deus da equação. Em vez de resistirem, muitos cristãos estão cada vez mais cedendo terreno à pressão constante do mundo. Igreja primitiva, perseguição, cristãos sendo mortos de uma maneira extremamente violenta, e aí as pessoas começaram a negar Cristo. Você é cristão? Não, de jeito nenhum, começando por Pedro. Não, eu de jeito nenhum. De jeito nenhum. Antes, poxa, em teu nome eu vou morrer, Cristo. E as pessoas começaram um ciclo de converte e desconverte, converte e desconverte. Não tem luta? Eu sou cristão. Tem luta? Eu sou do mundo. E aí a gente, pelo menos por enquanto, nós não vivemos num contexto como esse, de uma perseguição extrema nesse porte, mas quantas vezes nós negamos a Cristo diante das necessidades, ou lutas, ou dificuldades, ou pensamentos, situações em que as pessoas elas nos trazem algum tipo de desconforto. Como que eu vou lidar com isso? Mentirinha branca. Não tem problema, ninguém está vendo. Como o que o coração, o que os olhos não vê, o coração não sente. Que coração? Há alguns anos os cristãos sinceros eram bastante seletivos em relação aos filmes que iam ver no cinema, se é que vinham. E aí nós temos um extremo. Uma grande denominação, ela tinha como prática não ter televisão dentro de casa. E eu diria para você que não é nada de mal não, sabe? Tem pessoas que estão aí há 10, 15, 20 anos sem televisão dentro de casa. Ontem a gente era por volta das 7 da noite, e aí a Rô olhou para mim e falou assim, poxa, você não sabe. Eu falei, o quê? Ela falou assim, nós não ligamos a televisão hoje. Sabe que a gente não morreu? Será que, o que é que a televisão tem tanto a nos oferecer? Às vezes, apesar de serem programas diferentes, às vezes a Rô fala assim, vamos no cinema? Eu falo assim, mas a gente vai trocar uma tela por outra? A gente senta aqui durante a semana e fica aqui, entendeu, vendo a televisão, a gente sai daqui e vai para um outro lugar em que a gente vai sentar e ver uma televisão grande. São dois programas diferentes, mas será que isso realmente acrescenta alguma coisa? Os cristãos eles eram muito seletivos em relação às coisas que eles viam. Hoje a gente aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. Hoje em dia, os filmes que eram evitados no passado, eles estão sendo mostrados não só na televisão, mas também nas salas de estar dos cristãos por todo o país. O que é que você vai no cinema e você vê, ou na televisão e você enxerga? Será que ele está transmitindo o quê? Amor? Está transmitindo... Engraçado que eu tenho uma coisa que eu falo sempre com a Rô, que a gente começa a ver uma série, um filme, essa série está muito... Sessão da tarde. A Sessão da Tarde eram filmes que passavam, nem sei se passa mais, mas eram filmes que passavam e eram totalmente água com açúcar. Era aquela coisa tranquila, assim,
água com açúcar, entendeu? Por que a gente não quer mais ver as coisas água com açúcar e a gente quer coisas que tenham pimenta, que tenha violência, que o cara vai, arranca a cabeça do outro, parece que a gente, entendeu? Fica naquela alegria. Um amigo meu falou-me de um jovem casal envolvido em trabalho cristão, em tempo integral, que o interrogou sobre se seria errado assistir filmes pornográficos. Um casal que trabalha na igreja, tem uma vida cristã estabilizada. Ela foi perguntar para esse meu amigo: será que é pecado ver pornografia? Um tipo de pergunta dessa, será que teria que estar no pensamento da pessoa? Será que a gente poderia, pelo menos, cogitar esse tipo de coisa? É como se eu falasse assim: Jenny, será que não tem problema eu cheirar só uma carreirinha de cocaína? Ou será que não tem problema eu adulterar só uma vez? Porque a gente começa a olhar para os pecados como se fossem coisas normais. A gente estava aqui antes do começo do culto aqui, e aí a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao que eu vou falar, porque Deus, ele age de uma maneira sobrenatural em algumas coisas, ele age de uma maneira que nós não entendemos, mas a manchete era: bloquinho de carnaval gospel para evangelização. Dois extremos, não tem meio termo, tá? É dois extremos. Ou Deus realmente mandou, e eu não tenho problema com Deus te dar uma direção específica para aquela pessoa fazer aquilo, ou realmente é coisa da carne. Ou é nada mais, nada menos uma forma de você trazer o mundo para a igreja, como tem as festas das nações, em que a pessoa, em vez de tomar o vinho quente, ela toma o quentão. É a mesma coisa. São dois extremos. E aí a gente não pode nem julgar um nem outro, mas nós temos que ponderar a nossa pessoa dentro de um contexto como esse. Então eu nunca, até hoje, entraria numa coisa como essa. Eu também não traria para dentro da igreja, entendeu? Como eu vejo algumas igrejas fazendo, uma obra social de luta marcial, para o cara ficar um dando pancada na cara do outro. Não é uma defesa pessoal, como o judô, não. É realmente uma arte marcial de ataque. Não faria isso. Eu já vi pessoas que acabou o culto, puxa as cadeiras, coloca lá os negocinhos lá, aqueles tapetinhos de borracha, né? E aí vamos dar um soco na cara do outro para a glória de Deus. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso. Tá? Pode ser que Deus manda fazer e ordena, beleza. E aí cada um vai dar conta diante de Deus em relação a essas coisas. Mas nós temos que tomar muito cuidado com essa conformação que as pessoas têm. Igrejas da parede preta em que tem 5, 10 mil pessoas no culto, e aí lá, e a sala VIP para a igreja, para as pessoas que são mais ricas. Gente, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. O fato dessa pergunta sobre poder ou não cometer algum pecado, no caso, o exemplo que eu dei, filmes pornográficos, sequer deveria ser cogitada, mas o mundo já contaminou de tal maneira a mente que a gente acha que está normal. A música que ouvimos traz consigo muitas vezes a mensagem do mundo, e esse se serve da música para nos ajudar no seu molde. Entenda que música do mundo não quer dizer música que não é gospel, porque tem muita música gospel que ela é música do mundo. Então, você acha que aquela música ela é do fogo, é do poder? Veja a letra, veja o que está sendo falado. Se aquilo está segundo as Escrituras, ótimo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião e tem a música, beleza. Você vê que é uma música puxada do contexto bíblico, mas a gente vê muita música que tem uma aparência gospel, que é melhor você ouvir um jazz, um blues, ouvir uma moda sertaneja sem baixaria, do que ouvir uma música como essa, porque ela vai levar o seu coração a uma adoração pagã, e está errado. Nós temos que ter discernimento, não é porque tem uma cruz, não é porque tem uma cara cristã que ela é cristã, ela pode levar você a uma adoração pagã, menos do que uma muda que aparentemente tem um símbolo ou uma marca secular. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que ouvir as músicas e nós temos que ter um cuidado muito grande do que é que está sendo falado. Músicas que induzem ao sexo ilícito, que induzem à violência, música que a gente ouve dentro da igreja,
que vai trazer um contexto totalmente diferente do que Deus quer, que não é conforme a palavra. Qualquer coisa que não seja conforme a palavra deve ser banido. Não porque eu estou falando, mas porque você tem que desenvolver essa sensibilidade. Algo que muitas vezes nas nossas casas nós temos um zelo e tal, mas quando nós vamos fazer uma festa por causa do fulano, beltrano e ciclano, entendeu? Eu vou permitir que o cara, entendeu? Eu não vejo a bebida alcoólica como uma coisa correta. A gente tem que tomar um cuidado em relação a isso, porque se você traz escândalo para alguma pessoa, isso é pecado. E se você permite que essa condição ela entre na sua casa, você está liberando o pecado para sua casa. Então, será que eu vou fazer uma festa, eu vou permitir bebida alcoólica na minha casa? Eu vou permitir que toque qualquer música na minha casa, simplesmente para fulano, beltrano e ciclano não se sentir mal? Eu não aceito que na minha casa aconteça isso. Fomos fazer o encontro dos homens, primeira coisa que eu coloquei: não é permitido levar bebida alcoólica, acabou. Ninguém morreu. Ficamos na água, no refrigerante, ninguém morreu. Quer tomar a sua bebida alcoólica? Bebe lá no teu secreto, você. Não porque você está se escondendo. Mas nós temos que ter zelo em relação a como nós nos demonstramos em relação ao mundo. Na Igreja MGB da GE38, neste domingo, às 19h30. Você que está precisando de oração, tem algum problema na família de doença? Não, ninguém tem, né? Todo mundo vai para lá, Brasília inteira vai para lá, né? Porque todo mundo tem um problema, né? Vai lá, intercede também. Começa intercedendo pelo pastor e pela pastora. O fato dessa pergunta, se quer ser cogitada, ilustra bem o grau a que o mundo já contaminou a nossa mente. A música que ouvimos traz consigo muitas vezes a mensagem do mundo. E esse se serve da música para nos ajustar esse molde, porque a música é algo que nos envolve. E aí você começa a dançar daquela maneira, a falar daquela maneira, porque a música ela envolve. Nós temos que lembrar que o ministro de louvor dos céus, antes da sua queda, foi Lúcifer. Ele era aquele que regia. Então ele sabe usar. A música agora é do mal. Não, não é isso. Nós temos que desenvolver discernimento em relação a todas as coisas. O cristão não pode se deixar, mesmo de forma gradual, ser influenciado pelas músicas do mundo. O cristão talvez nem seja necessário dizer que os cristãos devem se abster ou tolerar de ouvir, por exemplo, histórias, piadas que sejam indecentes, que sejam ruins. Contar a historinha e será que? Às vezes eu me pego conversando com algumas pessoas e falo assim: será que isso é lícito? Será que não é? Fora do âmbito da igreja, não com irmãos. Tem um pastor que eu sempre brinco com ele, pastor Ricardo lá do ICCR. Às vezes eu ligo para ele e falo assim: cara, vou pecar com você hoje. Aí eu vou e falo besteira. Aí depois eu penso comigo assim: por que eu estou falando isso? Não é algo que é restrito às pessoas, não. Eu vivo esse problema, mas a gente tem que desenvolver esse discernimento para que a gente possa eliminar. O que é que nós falamos? O que sai das nossas bocas? Paulo, apóstolo Paulo, no entanto, não poderia assumir isso como certo no seio das igrejas primitivas, e nem nós podemos fazer nesse século. Efésios capítulo 5, versos 3 e 4. Apóstolo Paulo, diante da igreja em que Timóteo era o pastor, numa cidade em que tinha a deusa Diana, ele fala assim, Efésios 5, 3 e 4. Mas a imundícia de toda sorte. Impudicícia de toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário,
ações de graça. Então, o Novo Testamento ele age sempre de uma maneira diferenciada, em que ele fala não só para você se abster de algo, mas ele fala para você abster de algo e substituir por algo. Então, abandone, tire isso e coloque ações de graças. O que são ações de graça? São conversas abençoadas, é você falar dos benefícios que o Senhor tem feito na sua vida, você trazer coisas que sejam edificantes. E aí ele fala nesse versículo, entre vocês não deve haver nem sequer menção. Essa é uma expressão que coloca qualquer história que seja fora dos limites de uma vida santa, excluída da nossa boca. Então nós temos procurado decorar os salmos. Qual que é o objetivo disso? É que você se dedique, primeiramente, em relação ao constrangimento que você pode passar em ser chamado e não conseguir falar. E outra coisa é que você vai dedicar um tempo específico em relação àquilo. A sua mente, que ela é bombardeada por lixo todo dia, o dia todo, você vai começar a se dedicar a gravar uma coisa no seu coração, na sua mente, que vai fazer que quando você estiver no meio de uma luta de dificuldade, aquilo venha à tona. Venha à tona. Nós já tivemos pelo menos uns 3 ciclos de processo de decorar versículos assim, na nossa igreja, e a gente sempre parte dos mesmos salmos, e aí acaba ficando mais difícil, exceto quando alguém escolhe o Salmo 125. Aí a gente tem que fortalecer para decorar um salmo novo, né? Entendeu? Enquanto isso, a gente tem que tomar cuidado para que ele não nos leve a losar para sendas tortuosas, né? A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas, quando você decora salmos, ou qualquer versículo bíblico, aquilo você está ocupando a tua mente com algo que é positivo. É como se fosse um anticorpo. É como se fosse um alerta em relação àquilo que você possa ouvir do mundo e você vai falar, pô, isso aqui não tem a ver. A sensibilidade do paladar, quando você faz o jejum, ele faz com que você perceba se uma coisa ela é muito doce ou não é muito doce, se ela é salgada ou se não é salgada, se ela está estragada ou não, o teu olfato. E essas coisas são sensíveis às coisas naturais. As coisas sobrenaturais nós temos na nossa espiritualidade. Outro estímulo a pensamentos impuros, ao qual nós devemos estar alertas, é o que os nossos olhos veem. Mateus capítulo 5, verso 28. Eu, porém, vos digo... Você já leu, Felipe? Tá, vai lá, Pedro, desculpa. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, mais uma vez, o Evangelho, ou o Novo Testamento, ele vem trazendo exatamente a condição de que as pessoas eram consideradas adúlteras se elas praticassem o ato de fato. Se você só começar a pensar, Deus já te considera adulto em uma outra instância, menos grave, mas também pecado. Entenda que qualquer pecado, primeiramente, ele nasce na nossa mente. Então, o nosso campo de batalha é aqui na mente. Se você alimenta a tua mente com coisas abençoadas, você vai conseguir dizer não a outras. Se você não alimenta coisas abençoadas, você vai ser mais suscetível. Qualquer coisa, você vai ser suscetível a essas dificuldades. Jó, capítulo 31, verso 1. Trinta e um. 31. Fiz aliança com os meus olhos, Jó. Provavelmente Jó, ele era meio galinha. Ele gostava de assediar, em algum momento ele se converte. E aí ele percebe que quando ele via mulheres belas, formosas, ele era atraído para aquilo. E talvez ele desse vazão. A gente não sabe quando que foi essa conversão de Jó.
A gente não sabe quando que esse texto está acontecendo aqui, mas nesse momento de J31, ele fala, eu fiz aliança. Por que ele vai fazer aliança com os olhos dele com uma coisa que ele não tem problema? Eu vou fazer uma aliança com Deus que eu não vou fumar mais. Eu não fumo. Eu vou fazer uma aliança com Deus que eu não vou fumar maconha. Eu não fumo. Se aquilo não me atrai, se aquilo não faz parte da minha vida, eu não faço um voto em relação àquilo. Se você é uma pessoa que tem a prática regular de exercício físico, vou fazer um voto que toda semana eu vou fazer exercício, mas você já faz. Então, com certeza, Jó tinha um problema nessa área. E ele, por saber que isso era um problema para ele, o que ele faz? Deus, quando estiver passando uma mulher formosa, bonita, eu vou tentar não olhar, mas se eu olhar, eu não dou a segunda olhada. É isso que ele está falando aqui. Nós temos que tomar cuidado com o que os nossos olhos olham, em qualquer área. E aí nós trouxemos o jogo, o videogame, o celular, tudo isso faz com que você seja atraído. Inclusive o celular não tem que estar na mão não, hein? Se estiver ligado ainda, piorou. Entendeu? O que é que nós temos enxergado? E aí a gente vê o tempo de exposição que a gente tem a Instagram. Faça isso, já desafio você. Entre lá no Instagram e veja, Instagram, Facebook, quanto tempo você está demandando do seu dia com aquilo. Seja uma pessoa sensata. Não estou dizendo para você não usar, estou dizendo para você, seja sensato. Se você está no início da sua vida e você demanda 3 horas no Instagram por dia, você não vai prosperar. Isso vale, em especial, para a Luísa, para o Pedro, para o Daniel. Se você é um chefe de família e você demanda muito tempo nas mídias sociais, você vai trazer ruína e dificuldade para a tua casa financeira. Você não vai ter tempo para trabalhar, você não vai estar ligado com as coisas, as oportunidades. Se você é uma mulher e você também usa muitas redes sociais, a tua casa vai virar uma zona, uma bagunça. Porque você não vai ter tempo para nada e você vai se estressar, porque você não consegue fazer aquilo com excelência, você não vai ser uma pessoa bem-aventurada. As mídias sociais, elas estão aqui para roubar o nosso tempo. E saiba que sempre eles vão oferecer para você aquilo que você quer ouvir. Ninguém vai chegar, como você chega lá no restaurante, o garçom fala, você já fez um pedido? Você já escolheu? Não, ele já sabe o que você quer. Se você tem algum tipo de afinidade, é exatamente aquilo que vai te ser oferecido. Porque o objetivo deles é que você esteja lá. Se você não percebeu, você vai ver que, por exemplo, no Instagram, ele tem mais propaganda do que tinha antes. Mais anúncio patrocinado do que tinha antes. Por que isso? Porque primeiro, é que nem droga. Ele oferece para você experimentar, você experimenta aquilo, você gosta, e aí a partir dali ele vai começar a cobrar de você. É assim que funciona o celular e as mídias sociais. É assim que funciona. O objetivo deles é roubar o seu tempo. E aí, às vezes, a gente faz compras, né? A gente, por exemplo, tem o consórcio que é a C&A, né? A C&A é um consórcio. A pessoa, ela descobriu que se ele conseguir, em especial, fazer a mulher ir pagar a fatura lá na C&A, ela, além de pagar, ela vai pagar comprar outra coisa. É uma forma deles. Colocam estrategicamente os caixas no meio da seção que é mais atraente, em especial para as mulheres, porque a mulher ela tem um espírito de compra melhor, maior do que o homem. Só olhar para os armários. E aí vai lá, a mulher vai lá e... Por que ele faz isso? Estratégia. Para que você compre mais. Para que você adquira, mesmo que você não queira, você vai adquirir aquilo, porque toda aquela seção está mostrando, olha, isso aqui é bonito, isso aqui é legal. Ela não vai perguntar o que você quer. Você já sabe o que você quer. E as pessoas usam dessas ferramentas para fazer com que você seja moldada ao mundo exatamente como o mundo quer. Se você for uma igreja tradicional, por exemplo, Esther e Ingrid seriam aceitas de primeira. Por quê? Não com a calça, né? Mas cabelão. É um padrão, é estereótipo. Olha, o cabelão tem que estar na cintura. Se não tiver na cintura, alguma coisa está errada. Luísa seria abominável naquele lugar. Você entende? Que as coisas, elas tendem a fazer o quê? Com que você se conforme. As mídias sociais, elas fazem isso. Como que você gasta, quando você faz seu dinheiro voltando a C&A, aí você fala assim, mas é só R$5, é só 10 por mês. Faz essa conta anual.
Os Estados Unidos, ele trabalha com quadriênio, ou anual ou quadriênio. Quanto você ganha por ano? Cada 12 meses é o que interessa. A gente trabalha mensal. Eles trabalham anual e quadrienal. Imagina você pegar no teu celular, você que usa mídias sociais, e você fizer uma conta, quanto você... Coloca na tabelinha do Excel, quanto você gastou por mês, 2024, janeiro, fevereiro, março, veja quantas horas você gastou. É a mesma matemática que você tem que fazer quando você entra em compras. Dividir em 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Faça a conta, quanto que você está gastando por mês. É algo que é racional. Eu quero fazer. Para mim é grato. Beleza, mas você tem que saber que você está usando o tempo de uma forma... Porque aí o que acontece? Eu não gasto meu tempo com Rosângela, eu não gasto meu tempo com a Luísa, eu não gasto meu tempo com o Senhor. Quando a dificuldade, quando ela morre, aí eu vou lá, vou comprar coroa de flores, eu vou fazer... Não adianta mais. Porque o tempo que eu tinha para utilizar de uma maneira sábia, eu usei de uma maneira o quê? Ignorante, burra. Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Faça um levantamento. Quantas horas de mídia social você gastou no ano de 2024? Vai lá. Você vai ficar escandalizado. Quanto tempo você jogou fora? Vamos para o nosso intervalo. Se Deus assim o permitir, estaremos retornando para dar continuidade dentro da condição de santidade no Espírito. Deus te abençoe e te conceda graça.